Eldorado nas eleições 2020. E abrimos o microfone da Rádio Eldorado para Guilherme Boulos hoje, do PSOL. Bom dia, candidato. Obrigado pela presença. Bom dia, Carolina. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Eldorado. Lembrando que a gente tem, além da transmissão ao vivo pelo 107,3, live no Facebook da Eldorado e no site da rádio também. A entrevista terá 30 minutos, vai contar com a participação de ouvinte, com uma pergunta selecionada aqui pela nossa equipe. E sempre conosco um jornalista do Estadão, hoje Ricardo Galhardo. Bom dia, Galhardo. Bom dia. Candidato, eu vou começar com uma pergunta que tem a ver com o fato da última sexta-feira, porque em meio à comoção causada pela morte de João Alberto nas dependências do Carrefour em Porto Alegre, a gente viu o prefeito Nelson Marchesan prestando solidariedade aos familiares das vítimas nas redes. E se você olha os comentários da publicação, você vê muitos usuários questionando o quão inócua é essa nota frente à barbárie que foi protagonizada na loja. Há quem peça, por exemplo, a cassação do alvará do mercado, há quem fale que isso geraria desemprego e seria pior para a cidade. Se o assassinato tivesse ocorrido em São Paulo ou em caso de tortura, como já aconteceu também em outro mercado aqui na capital ano passado, como prefeito, o que o senhor faria? Bom, Carolina, primeiro foi uma das cenas mais bárbaras que a gente assistiu nos últimos tempos, né? Eu acho que todo mundo que assistiu aquele vídeo ficou com um aperto, um sentimento de raiva, de indignação e de impotência ao mesmo tempo. Aquele gesto de desumanidade, alguém sendo espancado de maneira covarde, né? Morto ali durante 4 minutos, asfixia, enfim. O que mais entristece é que o que aconteceu com o Beto não foi um caso isolado, né? Você mencionou aqui casos de tortura que teve em mercado na cidade de São Paulo, o quanto o racismo na sociedade brasileira se expressa a cada momento com violência, com morte, com todo tipo de discriminação. Então, para além do que a gente poderia fazer em casos isolados, eu tenho uma proposta no meu plano de governo que foi construída junto com o movimento negro na cidade de São Paulo, que é uma proposta de uma série de medidas para combater o racismo na nossa cidade. A começar pela recriação da Secretaria de Igualdade Racial, que foi desmontada pelo Dória e pelo Bruno Covas nesse governo. A Secretaria de Igualdade Racial, com um orçamento próprio, tem o papel de fomentar medidas afirmativas de combate ao racismo na cidade de São Paulo, de valorizar a memória, a história da luta do povo negro. Mais que isso, não dá também para colocar o tema do racismo numa caixinha, numa secretaria. Ele tem que estar presente no conjunto das políticas públicas da cidade. E é isso que o nosso plano de governo propõe. Por exemplo, com a implementação na área da educação de uma lei federal que foi aprovada já há mais de 15 anos e não foi implementada na rede municipal de ensino de São Paulo, que é a obrigatoriedade do ensino de história africana e cultura afro-brasileira, para a gente começar o combate ao racismo no banco da sala de aula. Começar o combate ao racismo desde cedo, para formar uma nova geração acostumada à diversidade, à igualdade racial. Isso é muito, muito importante. E outras medidas que também estão no nosso plano de governo é a lista suja, essa sim, incidindo, inclusive no tema das empresas, da iniciativa privada na cidade, que é a lista suja do racismo e do machismo. Vocês sabem, esses são dados públicos, né, tantos dados federais do IBGE, mas também dados de São Paulo, da Rede Nossa São Paulo, que nós temos ainda um abismo salarial entre brancos e negros. Muitas vezes para o mesmo tipo de trabalho. Não é só abismo de funções de chefia e funções menores nas empresas. Muitas vezes o que acontece é, no mesmo cargo, na mesma função, os negros recebendo menos. Isso como média salarial. Acho que as empresas que praticam racismo na sua política salarial têm que ser punidas, né? Racismo é crime. Então, isso tem que estar expresso. Então, o que é a lista suja do racismo? A exemplo do que já existe em relação ao trabalho escravo. As empresas que fizerem isso têm que ser expostas publicamente, têm que ser proibidas de firmar convênios com o poder público, multadas pela prefeitura. Essas são algumas das medidas que nós vamos tomar para fazer de São Paulo uma capital da luta contra o racismo. E nesse contexto de lista suja, caçar alvará de funcionamento de empresas envolvidas em casos como esse está na lista? Está programado?
Isso não foi debatido no nosso plano de governo, mas eu acho que exemplos como esses do Carrefour nos forçam a pensar em outras iniciativas. Não sei se a cassação do alvará, mas iniciativas concretas que impeçam que essas empresas continuem de forma impune, tendo uma política. Não é a primeira vez no Carrefour, você lembrou muito bem, é reincidente, né, tendo uma política de punição ou de prática de racismo, de reprodução do racismo estrutural na cidade de São Paulo. Com certeza, todas as medidas vão ser consideradas e sempre em debate com quem sofre o problema. Eu vou trazer o movimento negro para a mesa, para pensar essas medidas junto. Candidato, seguindo numa espécie de variação do mesmo tema, chegaram a circular e circulam ainda entre a comunidade judaica postagens, né, que o senhor teria posturas antissemitas. O senhor veio a público aí no fim de semana para se manifestar. Queria a sua manifestação sobre essas postagens que o acusam de antissemitismo. Heisen, olha, quando eu vi esse tipo de manifestação, eu vejo o jogo baixo que alguns tentam impor nessa campanha eleitoral. O antissemitismo é uma coisa repulsiva, como todas as formas de preconceito, de xenofobia. Aliás, me acusar de antissemitismo, para além de desrespeitoso, é completamente irresponsável. Eu fiz reuniões com representantes da comunidade judaica já no primeiro turno. Um grupo relevante me apoia, soltou um vídeo, inclusive, esses dias, reafirmando esse apoio e condenando essa fake news. Eu coloco isso no âmbito da mentira, da fake news, não tem outra palavra para isso. Candidato, Ricardo Galhardo aqui. Daqui a pouco você vai ter uma reunião com líderes evangélicos no hotel ali na Praça da República. O que eu pergunto é se é possível conciliar as pautas identitárias, tipo combate à homofobia, combate ao machismo, de setores que apoiaram fortemente a sua candidatura, que apoiam a sua candidatura, com a agenda conservadora das grandes denominações evangélicas. Olha, Ricardo, uma coisa que eu aprendi vivendo na periferia há 20 anos, convivendo com o povo evangélico, convivendo com pastores, na luta social, enfim, no dia a dia, é que a gente não pode medir a comunidade evangélica pela régua do Silas Malafaia, por exemplo. A gente não pode medir a comunidade evangélica por algumas das vozes intolerantes que tentam se colocar como seus representantes públicos. Os evangélicos são milhões no Brasil e em São Paulo, e tem uma enorme diversidade. E muitas dessas denominações e muitas dessas igrejas evangélicas, muitos pastores, alguns dos quais vão estar com a gente hoje nesse encontro, né, tem uma abertura completa à diversidade, tem uma abertura ao pensamento progressista, também condenam o uso da religião para a intolerância, o uso da fé das pessoas, né, para uma política atrasada, que semeia o ódio, que inclusive vai contra os valores básicos do cristianismo, de solidariedade, de amor ao próximo. Né? Tem gente que usa a fé das pessoas para suas próprias finalidades. Né? Então, eu acho que é plenamente compatível com o sentimento da comunidade evangélica um debate sobre diversidade, sobre tolerância, sobre luta por justiça social e igualdade, que é o que a nossa candidatura carrega de mais forte. Candidato, queria falar um pouquinho sobre a Covid. O senhor ter batido na tecla da testagem em massa e como esse recurso deixou de ser usado pelo prefeito Bruno Covas para gerir melhor a pandemia, achatar mais rapidamente a curva. Os seus pais são médicos, seu pai é um dos infectologistas mais respeitados do Brasil. Ele, de alguma forma, te deu uma luz sobre os caminhos a seguir em relação à Covid no seu plano de governo? Ele, por exemplo, concorda com as diretrizes que o senhor apresentou no enfrentamento da doença na cidade? Carolina, meu pai tem um vínculo profissional com o poder público, com o SUS, com vigilância sanitária, e teve no comitê de contingência do combate ao coronavírus no estado. Eu separo bem as coisas. Eu tenho uma relação extraordinária com meu pai, é uma pessoa que me ensinou muito, ao lado da minha mãe, que também é infectologista, que coordena um ambulatório de combate à violência contra a mulher, de acolhimento a mulheres vítimas de violência
no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas o nosso plano de governo foi discutido com pessoas que estão mais diretamente envolvidas na nossa campanha. Em relação à Covid, olha, nesse momento que nós estamos conversando aqui, tem 6.900.000 testes parados, perto do prazo de validade, num galpão no aeroporto de Guarulhos. É escandaloso que a prefeitura da cidade mais rica da América Latina não tenha construído um sistema de testagem em massa. É escandaloso. Nós estamos nesse ponto justamente porque faltou fazer a lição de casa. Testagem em massa, monitoramento epidemiológico e isolamento focal daquelas pessoas que estão na região atingidas pelo cluster da doença. Isso foi o que fez a Coreia do Sul, isso foi o que fez a China, é o país mais populoso do mundo, é onde começou a pandemia e teve menos mortos do que a cidade de São Paulo. A forma como a Prefeitura de São Paulo lidou, mesmo tendo mais de 8.000 agentes comunitários de saúde que poderiam ter sido mobilizados para fazer essa testagem em massa, e agora, isso me preocupa muito, minimizando o risco de uma segunda onda, vocês viram, na semana passada, porque estava às vésperas do primeiro turno, na verdade na semana retrasada, ficaram 5 dias sem atualizar o número de mortes por Covid, internações, os dados da Covid. Agora o governo do estado colocou para um dia depois do segundo turno da eleição a possibilidade de revisão do Plano São Paulo. Me preocupa muito a minimização do risco de uma segunda onda e é difícil acreditar que isso possa estar ligado a fatores eleitorais. Assim, eu tô de fato preocupado com a maneira como a prefeitura e o governo do estado têm lidado com a pandemia. Candidato, o senhor sendo eleito no próximo domingo, falando ainda de Covid, como é que o senhor começaria o planejamento do ano letivo de 2021? Com volta às aulas presenciais, de maneira híbrida? Como é que começaria esse planejamento? Heisen, eu espero que a gente tenha todas as condições para a volta às aulas presenciais. Espero mesmo, que tenham as condições sanitárias para que a gente consiga fazer a volta às aulas com segurança para os alunos, com segurança para os profissionais da educação. E digo isso não só como candidato a prefeito, e espero que a partir da semana que vem como prefeito eleito de São Paulo. Digo isso como pai de 2 meninas e como professor, que dei aula na escola pública e que conheço a realidade dos professores e dos profissionais da educação. Agora, essa decisão sobre o momento exato de retorno presencial, se vai ainda precisar de uma forma híbrida com ensino à distância, não pode ser uma decisão política simplesmente. Essa decisão tem que ser a partir de um diálogo e de uma consulta aos infectologistas, aos epidemiologistas. É evidente que todo mundo quer a volta às aulas. Os pais querem, né? Muitos pais, inclusive, com dificuldades, sobretudo nas periferias, de ter onde deixar seus filhos por conta do trabalho. Os professores, evidentemente, também querem voltar ao trabalho. É importante para que você não tenha um prejuízo maior a educação dessas crianças e jovens que estão na rede pública e que estão nas escolas de forma geral, mas isso, para que se aconteça de forma responsável, precisa passar por uma consulta e por uma definição séria. Na verdade, quem tem que bater o martelo em última instância, se há ou não condições sanitárias, é quem entende do assunto, né? Não é a política, são os infectologistas. Candidato, essa é a resposta que você tem dado toda vez que te perguntam sobre isso. Mas o que o Heisen perguntou é o que você vai fazer se você for eleito no domingo. O que você vai fazer? Você vai criar um grupo de infectologistas, um grupo de trabalho? Qual é o seu plano concreto para isso?
Vamos lá, Ricardo. É claro que essa é a resposta que eu tenho dado sempre, porque é o que eu acredito e é o que eu pretendo fazer. Agora, em relação a iniciativas mais concretas, evidentemente eu vou criar um grupo, existe já o grupo de contingência estadual, eu vou chamar profissionais e técnicos para ouvi-los em primeiro lugar, para tomar pé da situação, né, de uma avaliação com os dados mais completos que a Prefeitura tem, que a Secretaria Municipal de Saúde tem, criar esse grupo de trabalho, no caso da educação, envolver neste grupo de trabalho os maiores interessados, que é a comunidade escolar, são também representantes do professorado. Você não pode tomar uma decisão que envolve a vida das pessoas sem escutar essas pessoas. E a partir disso, havendo as condições, que é o que eu espero para um retorno às aulas, começar a planejar isso a partir do início do ano letivo de 2021. E mais do que o Renda Cidadã, muitas famílias vão precisar, a partir do ano que vem, de uma saída para as escolas fechadas. Tem mães de várias faixas de renda que estão com dificuldade de retomar o trabalho porque estão com os filhos em casa. O senhor tem um plano específico para essas mulheres que muitas vezes são arrimo de família? Olha, a renda solidária, Carolina, é já um plano importante para garantir que pessoas que hoje, e sobretudo com o aprofundamento da crise na pandemia, pessoas que hoje estão em condições muito difíceis, tenham o básico. A renda solidária, que é o programa que nós vamos iniciar já a partir do início do ano que vem, ela vai garantir o atendimento de até 1 milhão de famílias com valor entre R$200 e R$400, e a partir disso, além de garantir o básico de dignidade, ela também vai contribuir com a retomada econômica da cidade, porque vai aquecer a economia local. A pessoa, essa mãe que você está citando, que receber esses R$400, ela vai gastar sobretudo no comércio do bairro, no açougue, no mercadinho, na farmácia, na padaria, né? E isso aquece a economia local, isso reativa a economia, isso gera emprego. Agora, para essa mãe também, eu espero, já aqui considerando, né, a retomada do funcionamento letivo, né, nós vamos fazer um investimento pesado em creche, para zerar a fila da creche na cidade de São Paulo, e também retomando um projeto que inclusive foi da Marielle Franco, quando vereadora do Rio de Janeiro, foi o projeto Mãe Coruja, de permitir também o funcionamento de creches noturnas para mãe que tem horário de trabalho de noite. Né? Então, um maior investimento em creche, ao contrário do que, lamentavelmente, essa é mais uma fake news que o Bruno Covas e a equipe dele têm construído em relação à nossa campanha, dito que a gente vai tirar a vaga, dito que a gente vai demitir professores, né, romper contratos com a rede parceira. É um absurdo, né? Quando a gente faz uma denúncia de que tem desvios e mau uso de dinheiro público, inclusive ligado ao candidato a vice do Bruno Covas. É importante que quem está nos ouvindo saiba quem é o candidato a vice do Bruno Covas, o Ricardo Nunes. Porque os tucanos, quer dizer, hoje o Bruno Covas ele era vice do Dória e virou prefeito, né? É importante que as pessoas busquem saber quem é o Ricardo Nunes, que tem suspeita de envolvimento, de desvio de recursos, de convênios com creche, através de aluguel de imóveis para o seu grupo político, que inclusive foi acusado de violência contra a mulher, né? Então, quando eu questionei desvios em relação a creches, começaram a dizer o Boulos vai fechar creches. Assim, é um nível de absurdo tremendo. O que nós vamos fazer é o contrário. Nós vamos criar mais vagas, valorizar os profissionais e dar oportunidade para essas mães que muitas vezes não têm como ir trabalhar porque não tem com quem deixar seus filhos. Candidato, queria ouvir o senhor agora, o senhor já prestou esclarecimentos, mas de viva voz também agora, sobre aquilo que o senhor chegou a defender numa sabatina do Estadão, de mais contratações para aumentar a contribuição previdenciária. Qual é o raciocínio exatamente do senhor nesse aspecto? Vamos lá, Heisen. Eu me expressei mal aquele dia e já tive a oportunidade de fazer essa correção, né? A única coisa que eu quis colocar foi o seguinte: quando um funcionário terceirizado, e hoje todas as contratações da prefeitura vão no sentido da terceirização, quando ele é terceirizado, ele contribui para o regime geral, para o INSS. Quando ele é concursado, ele contribui para o regime próprio. Agora, o que eu sustento fundamentalmente daquele debate, foi esse o contexto daquela discussão, o Ricardo inclusive participou da entrevista,
foi de que a Previdência não pode ser utilizada como argumento para não fazer concursos públicos. Esse é o tema. Até porque o Bruno Covas está respondendo no Ministério Público. O Ministério Público entrou com uma ação por improbidade administrativa contra o Bruno Covas, justamente porque tem trabalhadores que já foram aprovados em concurso, não foram chamados até hoje, e em vez de chamar essas pessoas aprovadas em concurso, o que a prefeitura fez foi contratar trabalhadores terceirizados pagando mais a eles do que os concursados. Isso é inadmissível. Fazer concurso público é uma forma de valorizar o serviço público e, inclusive, segundo a própria controladoria do município, o próprio Tribunal de Contas do município estaria gerando economia aos cofres públicos pela diferença salarial entre aqueles que estão sendo terceirizados e a previsão salarial dos concursados. Então, quem tem que responder por isso é o Bruno Covas. E é por isso que eu sustento e mantenho, isso está no nosso plano de governo. Nós vamos abrir concursos públicos para área da saúde, médicos, enfermeiros, vão abrir concursos públicos para um conjunto de áreas que estão defasadas na cidade de São Paulo. Candidato, uma das críticas que se faz a você é que você fala muito em investimento, em fazer coisas, aumentar gastos da prefeitura, e você naquela sabatina mesmo que você citou, que foi citada, você falou que tem um custo de 29 bilhões as principais ações do seu programa de governo, disse de onde sairia o dinheiro e tal. O que eu queria saber é o seguinte: além de aumentar investimentos, você também pretende fazer algum corte? Em qual área da prefeitura você acha que é possível fazer corte para equilibrar as finanças do município e você poder fazer tudo isso que está no seu programa de governo? Vamos lá, Ricardo. Primeiro, como você lembrou, tive a oportunidade, ainda que brevemente naquela sabatina do Estadão, de apresentar qual é o custo das medidas principais do nosso programa de governo e de onde a gente pretende tirar os recursos para cada uma delas, seja com um aumento do investimento, que é o menor. Vocês devem ter visto uma notícia que saiu no jornal ontem: o investimento do governo Dória e Bruno Covas é o pior dos últimos 15 anos na cidade de São Paulo. Nós temos, além de tudo, 19 bilhões de reais parados em caixa na prefeitura nesse momento. Uma parte, é verdade, vinculado a fundos, algo em torno de 8 bilhões, mas outra parte orçamentária e não comprometida com custeio até o final do ano. A estimativa do próprio Tribunal de Contas é que você teria 8 bilhões de reais totalmente livre, sem comprometimento nem com custeio, nem com o valor dos fundos. É importante que se diga isso. Agora, quando se fala de você realocar recursos que estão num lugar e vão para outros, Ricardo, que é o que você questionou agora, é o tema da inversão de prioridades. E é o que eu pretendo fazer. Veja, como é que no meio de uma pandemia, num cenário como esse, numa cidade com um abismo de desigualdade tão grande como São Paulo, você tem 100 milhões de reais sendo gastos numa obra do Anhangabaú, que além de tudo ficou muito ruim. O resultado, choveu, aquilo virou um piscinão. Como é que se tirou recursos da educação infantil no final do ano passado para fazer recapeamento? Tirou recurso de creche, de corredor de ônibus para fazer recapeamento de rua na véspera da eleição. Tirou recurso de outras áreas sociais para poder quebrar calçadas. Algumas delas não estavam em tão mau estado, para fazer também obras eleitoreiras. Então, eu vou tirar, quando nós vamos tirar de coisas que são secundárias, e estão tomando recursos de coisas mais prioritárias, como, por exemplo, o corredor de ônibus e creche. Essa é a inversão de prioridades que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Inclusive uma inversão de lógica, porque a lógica dos tucanos, a lógica do PSDB é ficar 3 anos sem fazer nada e na véspera de eleição querer inaugurar um monte de coisa. Mas quais são as coisas secundárias, candidato? Por exemplo, eu citei aqui algumas delas. Eu não acho que a obra do Anhangabaú, por exemplo, mas fosse isso já foi, na cidade de São Paulo. Esse gasto já foi feito, do Anhangabaú, recapeamento, calçadas. Eu queria saber daqui para frente. Não, Ricardo, eu estou falando justamente de uma lógica. Sim, eu preciso chegar
ser prefeito, tomar pé do orçamento da prefeitura em níveis de detalhamento por cada secretaria para poder te citar tal obra, tal atividade, qual que nós vamos não fazer aquilo que está previsto e gastar esse dinheiro em outras coisas. O que eu posso lhe dizer agora é uma inversão de prioridades do ponto de vista da lógica, né? Nós não vamos fazer o que o prefeito Bruno Covas fez, que é investir em coisas secundárias para a cidade. Dei aqui esses exemplos, tirando o dinheiro das áreas sociais, que do meu ponto de vista são prioritárias. Estou conversando com o candidato Guilherme Boulos aqui na Rádio Dourado, estamos indo para a reta final aqui da entrevista. Candidato, o senhor tem falado da cobrança da dívida ativa da cidade, né? E menciona quase sempre as grandes empresas que protelam esse pagamento. Mas e no caso do pequeno comerciante, dos moradores afetados pela crise, dos desempregados ou com renda defasada? O senhor, por exemplo, cobraria IPTU, multa atrasada também desse cidadão? Ou a chance de se adiar o pagamento do IPTU, que vai chegar no começo do ano para um pequeno comerciante que sofreu financeiramente pela pandemia, por exemplo? Com certeza, Carolina. Eu não cobraria multa ou qualquer coisa do gênero para aqueles que mais sofreram na pandemia. E nós temos um plano para o pequeno comerciante que foi discutido com eles, inclusive, ouvindo os comerciantes. Eu estive no Brás, conversando com os comerciantes do Brás, né? Escutei comerciantes de várias partes da cidade. E o nosso plano envolve não somente renegociação do IPTU para aqueles que tiverem com dificuldade para pagar. Nosso plano envolve a criação de uma linha de crédito para facilitar o pequeno comerciante que ficou à própria sorte durante a pandemia. Então a prefeitura não fez selecionaria nada. Quem cobraria essa dívida ativa, por exemplo? Não, veja. Selecionaria, por exemplo, grandes empresas para fazer a cobrança. Não. Os pequenos ficariam de fora. Não. Só um momento. A cobrança da dívida ativa é uma obrigação jurídica da prefeitura. Agora, você pode ter programas de renegociação de dívida que são, obviamente, focados naqueles que têm maior dificuldade. A prefeitura faz isso, o governo federal faz isso, né? Essa já é uma prática quanto mais. O problema é que aqui na cidade de São Paulo, nessa pandemia e com todas as dificuldades econômicas que ela trouxe, a prefeitura não tomou nenhuma iniciativa, ela lavou as mãos em relação aos pequenos comerciantes, pequenos empreendedores, microempresários da cidade, que são grandes geradores de emprego. Essas pessoas só viram as contas chegarem, o aluguel chegar, os fornecedores cobrando na porta, e muitos deles viram, depois de anos de batalha para botar de pé o seu negócio, depois de algumas semanas, o risco de ter um CNPJ falido cheio de dívida como resultado dessa trajetória. A prefeitura não pode se omitir, comigo não vai se omitir. Nós vamos criar uma linha de crédito para apoiar esses pequenos comerciantes com capital de giro. Agora, sobre a dívida ativa dos grandes, é importante que a gente diga, são os maiores devedores. Instituições financeiras, planos de saúde e grandes empresários. Basta olhar a lista da dívida ativa da prefeitura. E são os maiores devedores num cenário em que a prefeitura não faz essa cobrança de forma adequada. Sequer digitalizada essa dívida está, ela está no papel. Ela é feita para não funcionar, para não cobrar. Nós vamos digitalizar, contratar mais procuradores da prefeitura para que eles possam cuidar dos processos. Eu estive conversando com os procuradores e eles mesmos me disseram que é possível nos próximos 4 anos, com um serviço eficiente de cobrança, com uma valorização da procuradoria, é possível você ter uma arrecadação numa estimativa conservadora de 10 bilhões de reais em 4 anos, que é mais que o dobro do que o Dória e o Bruno Covas recuperaram nos 4 anos anteriores. Candidato, pergunta aqui de ouvinte, Sérgio Preus, que diz o seguinte, que o local com melhor infraestrutura urbana na cidade é o centro e um dos grandes problemas para a revitalização é a fragmentação de proprietários, ocasionando abandono que se verifica há muitos anos. Ele pergunta se o senhor, vencendo as eleições, vê a possibilidade de implantação de uma parceria público-privada com a prefeitura promovendo desapropriações e entregando às incorporadoras os imóveis onde promoveriam readequação e poderiam até alguns imóveis serem aproveitados em projetos habitacionais. O que o senhor diz para o ouvinte, para o Sérgio? Vamos lá. Sérgio, meu caro, e a todos os ouvintes que estão acompanhando a gente. Eu conheço de perto a experiência de PPPs da habitação
no centro de São Paulo, e ela não foi bem sucedida. Quando a prefeitura usa o seu dinheiro para desapropriar imóveis e o entrega para a iniciativa privada pela sua própria natureza, ela obviamente vai buscar rentabilidade em torno daqueles imóveis. Isso faz com que o custo depois de prestação, de viabilidade econômica para quem for morar lá, seja excludente. Então as pessoas que mais precisam de moradia e que também têm o direito de morar no centro, não vão conseguir ficar lá. A prestação custa R$800, R$900 para cima nessa PPP. Então, o que nós vamos fazer é sim levar vida, levar diversidade ao centro, com a prefeitura cumprindo o seu papel, que é o papel de viabilizar o que o Estatuto da Cidade prevê, o que o Plano Diretor Municipal prevê, que é a desapropriação desses imóveis, muitos deles com dívidas enormes. Alguns deles, inclusive, já estão nas mãos da prefeitura, fazer um processo de reforma e de requalificação desses imóveis, colocar comércio no térreo, pegar alguns equipamentos como casarões, que também estão abandonados no centro, fazer espaços de lazer, espaços de acolhimento, espaços de cultura, né? E esses imóveis reformados virarem moradia com foco, evidentemente, naquelas pessoas que mais precisam de casa na cidade de São Paulo. Então, o nosso plano para o centro antigo é um plano sim de levar vida, de levar diversidade, de levar gente, né? Evidentemente não se exclui a participação da iniciativa privada, mas não com este modelo atual, que é o modelo de PPPs, que é um modelo que acaba sendo excludente, só ganham os incorporadores, só ganha o interesse imobiliário, não ganha a cidade e não ganham, sobretudo, os mais pobres que precisam de investimento da prefeitura em moradia. Muito bem, assim a gente encerra a entrevista com o candidato Guilherme Boulos do PSOL, concorrente, à Prefeitura da cidade de São Paulo. Candidato, muito obrigada por conversar conosco. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Carolina, Raíssen, Galhardo e todo mundo que acompanhou a gente na Rádio Eldorado. Forte abraço. Eldorado nas eleições 2020.